Hoje, sábado, dia 25 de outubro. Hoje eu vou dizer pra vocês, a Fazenda virou de férias com o ex. Sério, hoje foi um dia de pegação. Já começou na festa, né? Porque o que mais teve na festa hoje foi pegação. A gente teve a Maria hoje à tarde se pegando com o Matheus. Finalmente veio o beijo dos dois, né? Porque o Matheus passou ontem a noite inteira tentando conseguir um beijo da Maria. E a Maria não queria beijar ele, né? E aí hoje à tarde os dois ficaram abraçados na piscina. E aí o negócio do beijo veio, viu? Foi até, assim, coisa pra gente ver que no meio da cena, infelizmente eu não posso mostrar pra vocês, porque afinal eu não consegui gravar. O Record Plus hoje tá... Desculpa. É uma reclamação recorrente aqui, mas o Record Plus hoje tá uma merda. Desculpa o palavrão, gente, mas não tem como a gente não falar isso. Tá muito ruim. Porque eu fui acompanhar, fui ver ali à tarde e tal, eu tive que pegar outros recortes de outras fontes, porque na hora o meu Record Plus caiu, eu não consegui ver a cena toda. Mas eu vi pelos recortes de vídeo, deixa eu só botar esse fio pra cá, porque esse fio fica me atrapalhando eu não consigo ver. E aí, pelos recortes, deu pra ver ali, né, que a Maria quis, mas ao mesmo tempo nem tanto, né? Deu pra ver isso, ou pelo menos deu pra sentir isso nos cortes. Mas não vai parar só por aí, né? Porque a gente ainda tem outras coisas aí pra falar. A Duda e o Mesquitinha de madrugada também rolou. Duda e Mesquitinha se beijaram. Chaya e Michele, que tinham marcado a data do beijo pro dia 18 de dezembro, não aguentaram, não se aguentaram, então acabaram se beijando. Foi uma coisa xoxa? Foi. Mas, pelo menos, a gente pode dizer que já beijaram. Agora só falta a Michele admitir, falar para as câmeras sobre o casamento dela. Eu acho que, inclusive, ela já deveria ter feito isso. Mas, enfim, isso é problema da Michele, isso não é problema meu. Meu problema aqui é comentar as burrices que eles fazem lá dentro. E aí, desses três aí, só quem tá faltando a encarar e largar logo isso e começar a se beijar também, porque aparentemente é isso que a gente tá esperando. Saori e Dudu. Eles chegaram a dar um selinho só, mas beijo mesmo, pelo menos até onde eu vi não aconteceu. Tá na hora, né, Dudu? Tá na hora de rolar alguma coisa aí entre vocês. Tá na hora, porque olha, a Saori tá te cozinhando. E sim, uma hora, se ela ficar cozinhando, você tem aí a opção de ou você vai e reage ou você sai. Porque se você continuar a ficar no meio da Saori te cozinhando, começa a perder a graça também. Então é bom prestar atenção e tomar cuidado com isso, tá? O resto do dia, gente, foi só ali de punição. Rolou uma punição individual ontem em protesto. A Saori falou que isto foi em protesto à produção por causa da parcialidade das punições. Ela falou isso abertamente, a câmera cortou, mas tem o vídeo falando e o corte do vídeo onde ela fala ali abertamente antes da câmera cortar que a produção está sendo seletiva na hora de fazer as punições. E detalhe, no meio da festa tava ela, o Dudu, os dois colocaram a mão assim no microfone, teve um momento que ela pediu pro Dudu tirar o microfone, falou alguma coisa cochichando no ouvido dele sem estar com o microfone. Outro momento da festa, o Will também fez a mesma coisa, tirou o microfone. Vocês não vão ver isso no programa de hoje à noite, obviamente, porque a Record vai cortar, mas isso aconteceu. Foi por isso que a Saori protestou contra a seletividade da produção. Enfim, vamos lá para esse resumo, gente. Vamos lá, porque afinal de contas a gente tem ainda muita coisa para falar hoje. Mas sim, hoje a gente teve a festa, não foi nossa grande festa ali, mas aparentemente a gente teve um conteúdo bom nessa festa, né?
A gente teve ali o Psirico cantando Lepo-Lepo, tava todo mundo feliz aí, curtindo a festa. Só que o Creu estava visivelmente irritado ali, porque alguém jogou água perto dele. Água, bebida, não dá pra gente saber exatamente o que foi. Só sei que jogaram alguma coisa perto dele. E aí o Creu se irritou justamente por causa disso. E ele revidou jogando uma bebida diretamente em cima do Will. E aí o Will foi levar isso aí pro Shaya, comentando que a situação começou meio que numa brincadeira, que o Creu acabou levando isso a sério demais. Aí o Shaya disse que ele também se molhou e que ele não ia tretar com ninguém, que ele também levou água, mas que ele ia ficar de boa, que ele não ia ficar irritado por causa disso, diferente ali do Creu. Só que o Will ficou irritado. E aí o Will fala assim pro Shaya, ele fez cara de malandrão, eu não joguei água em ninguém, ele vem e joga água em mim. Ele sabe o que ele faz, ele tem mais de 50 anos. Querendo dizer assim, pô, o cara tá ali irritado que os outros estão jogando água e aí ele vem e joga água em cima de mim se eu não joguei água nele. Foi basicamente isso que o Will reclamou. E aí ele joga, né? Que cara incoerente. O cara tem 50 anos e tá fazendo uma coisa dessas. Mas assim, uma coisa que eu aprendi cobrindo reality há muitos anos. Não dá pra cobrar coerência de ninguém. É impossível cobrar coerência de alguém dentro desse jogo. Então não cobrem coerência. Vocês não vão encontrar coerência aí dentro, tá? Vocês não vão encontrar. Aí depois começou lá o Matheus se jogando pra cima da Maria. Isso aí foi praticamente a noite toda. Eles ficaram conversando e o clima foi de flerte entre eles. E aí o Matheus decidiu se declarar pra Maria. Ele admitiu que ficou afim dela e que ela era diferente da Duda. E aí a Maria começou a dizer ali que ela estava meio com hesitação de se envolver com o Matheus e tal. E aí ela disse ali que ela estava com uma situação aqui fora, que por mais que ela tenha entrado solteira, ela não queria magoar ninguém aqui fora. E ela não quer que as pessoas falem dela, basicamente. Aí ela disse ali que ela não tem um compromisso expresso com ninguém. Só que nada na vida dela tinha sido tão exposto quanto está sendo aí na Fazenda. E aí ela continuou falando ali pro Matheus e tal. Continuou se justificando, só que o Matheus insistiu. O Matheus continuou dizendo que ele começou a fazer esse flerte porque ele ficou afim dela, porque ele ficou afim do jeitinho dela, e que se ele fosse contar a história toda da Duda, realmente é uma atração diferente que ele tem sentido pela Maria. Só que aí a Maria, nesse momento, ela não deu nenhum sinal de que ela ia ceder ali pro Matheus. Em nenhum momento durante a madrugada ela deu a entender isso, tá? Em nenhum momento. E aí teve um momento ali que o Matheus disse que ia respeitar o espaço dela, que ele não ia forçar nada, que ele não ia forçar a barra e tal, enfim. Aí depois a Maria foi procurar a Rayane para conversar. E no meio dessa conversa, a Maria revelou para Rayane qual é o tipo de homem ideal dela. E aparentemente o tipo de homem ideal dela foge do que o Matheus é. Aí ela disse ali, Deus me livre, eu não gosto. Eu gosto de homem focado no que quer. E aí hoje à tarde ela tava lá beijando o Matheus, né? Pelo menos não dá pra dizer que o Matheus não foi focado em conseguir um beijo dela. Foi focadíssimo, inclusive. Agora, desculpa, tá, Maria? Assim, né? Vamos lá. Como é que eu posso dizer isso? É melhor não falar nada. É melhor você entrar no programa, não falar nada, que não tem chance disso ocorrer, porque quando ocorre a gente joga na cara. Então não fala nada. É melhor não falar nada. Porque, afinal de contas, ela deu a entender que o Matheus não era o tipo de cara que ela
gosta. E aí, de repente, os dois estão lá se beijando. Eu acho que pegou até mal. E aí depois teve um momento ali que o Mateus voltou a se aproximar dela e voltou a dizer ali que ela é uma pessoa foda, que ela não deve se esquecer nunca disso, que ela é uma mina muito foda. E aí continuou de novo insistindo nela. Mateus, tá? Continuou insistindo nela. Aí depois rolou ali o Creu conversando com o Dudu, conversando com a Saori, e aí ele começou a falar sobre a guerra de água, de bebida, sabe-se lá o que foi, porque eu não vi essa cena. E aí o Creu disse ali pro Dudu e pra Saori que ele tá de olho no Dudu, pois ele disse que isso foi tramado pelo Will. E aí depois ele tava ali revoltadíssimo com isso. Aí a Saori foi lá conversar com o Dudu e disse ali pro Dudu alguma coisa relacionada ao Wallace. E aí a Saori disse ali que ela tinha um aviso direto pro Dudu. Eu estou falando sério com você, Dudu. Se você continuar fazendo gracinha com ele, eu vou ficar braba com você, disse a Saori. Do tanto de ranço que a Saori está do Wallace. Ela tá com muito ranço do Wallace, gente. Ela tá com muito ranço do Wallace. E aí foi nesse momento que o Dudu, a Saori pediu pro Dudu tirar o microfone, ela também tirou o microfone dela, e os dois aí começaram a cochichar. O que eles cochicharam exatamente não dá pra gente saber. Mas uma das coisas que a gente soube foi que o Dudu contou pra Saori sobre o Will e o Shaya que eles tinham brigado. Só que isso não aconteceu de fato, ou pelo menos eu não vi. Eu acho que o Dudu confundiu a cena do Will e o Shaya conversando. O Shaya totalmente de boa e o Will chateado porque tinha levado um banho do Creu. Eu acho que o Dudu confundiu as bolas. Tudo bem que ele não tem acesso a toda a informação que nós temos aqui fora, mas eu acho que ele confundiu as bolas nessa cena. Eu acho. E aí ele disse ali que o clima estava pesado entre o Shaya e o Will, que parou a música e um dos dois foi chamado lá na produção. E aí ele fala assim pra Saori, será que vem aí um bilhete de expulsão? Não aconteceu, nem ia acontecer, porque os dois não brigaram. E o Shaya tava super de boa. O Shaya tá super de boa, quem acompanha a Fazenda tá sabendo disso. Apesar da falsidade dele, ele tá super de boa. E aí depois o Toninho se aproximou deles e aí eles começaram a traçar a estratégia para a próxima roça. E aí eles já definiram até o alvo deles. O alvo vai ser no Will. E aí eles começaram a dizer ali, a gente tem que tirar o Will, tem que botar o Will na roça. E aí o Dudu e a Saori começaram a falar ali sobre essas possibilidades. Tanto que o Dudu falou ali que provavelmente o Will vai ser indicado pela Michelle. E aí a Saori disse que era um sonho dela tirar o Will. Mas antes de tirar o Will, ela preferia que o Wallace saísse primeiro. Ela preferia botar o Wallace na roça do que o Will. Aí eles começaram depois a falar quem é planta, quem não é planta. Aí eles começaram a listar ali quem seriam as plantas. Aí eles listaram Maria, Will, Mateus e Kati. E aí o Dudu voltou a falar do Wallace. Ele disse assim, se o Wallace pegar a mesma pauta do Nizam, o Wallace também sai. Então ele classificou o Wallace também como uma planta. E aí depois eles começaram a falar do Mateus, que o Mateus, sem ser fazendeiro, já sumiu do jogo, que o Mateus ali se apagou completamente, que o Mateus já fez as pazes com o Shaya e o Mesquita, e com o Shaya, desculpa, e que o Mateus não tem coragem de peitar o Shaya. E realmente não tem coragem nenhuma de peitar ninguém. Ele realmente não tem coragem para isso. Enquanto isso, o Will negou ali, conversando com a Carol, que ele tivesse brigado com o Shaya.
Ele absolutamente negou. E realmente isso não aconteceu, tá? Isso não aconteceu do jeito que o Dudu falou pra Saori. Então, sim, obviamente o Dudu estava mentindo. Aí depois a Saori ficou sabendo disso, porque o Will contou pra ela. E aí ela disse que estava confusa, que ela não estava entendendo mais nada, porque o Dudu tinha falado uma coisa e a realidade não tinha sido exatamente do jeito que o Dudu estava falando. E verdade, realmente não aconteceu isso. Mas, né, vocês sabem, o Dudu também tem um pezinho no exagero. O Dudu tem esse pezinho aí que às vezes ele passa um pouquinho do ponto em algumas coisas. Então é bom a gente sempre lembrar disso. E aí depois eles começaram a perceber que a Ioná estava afastada da festa, que a Ioná estava conversando com outras pessoas. E aí a Ioná foi conversar com o Will. Só que antes disso ali, a Saori perguntou pro Dudu, o que tá acontecendo com a Ioná? Por que a Ioná tá estranha hoje? Aí o Dudu disse ali que muito provavelmente a Ioná tinha bugado e que ela ia recalcular a rota do jogo e que a Ioná tinha abandonado o grupo mais uma vez. Quer dizer, a Ioná abandona e volta pro grupo quando é conivente, né? A Ioná sempre foi assim, desde os primeiros dias, isso não vai mudar agora, vocês já perceberam. Então assim, a Ioná quando fala que vai abandonar o grupo, vocês sabem que não vai. Vocês podem anotar que não vai. Então assim, né? A gente já sabe, a gente já tem ali toda a leitura da Ioná. Ela diz que vai abandonar, que não tá jogando junto, mas na hora ali do vamos ver, na hora que é necessário, ela prefere ficar do lado das meninas do que ficar sendo independente. Porque quando você é independente nesse grupo, você leva no seu furico. É assim que funciona. E aí, a Ioná, uma coisa que o Dudu foi e revelou para Tamires e para Saori é que a Ioná teria tentado beijá-lo na festa. Desculpa, gente. Aí o Dudu ficou explicando ali a situação, que a Ioná queria dar um beijo nele, e aí que ele falou assim pra ela, Ioná, vai pra lá, eu não quero. E aí ele começou a dizer ali que a Ioná foi dar um doce pra ele, que ela já chegou com língua de fora querendo beijar ele, que ele se afastou e disse assim pra ela, tu tá maluca, Ioná? E aí ele já fala, ela queria um beijo de língua e tudo, que ela já veio de lado com a língua saindo. E aí a Tamires não acreditou muito não, tá? No que o Dudu contou, ela realmente não acreditou muito. Ela assim não acreditou, mas depois ela falou, né, eu sabia, eu sempre soube, querendo dizer assim, né, eu acho que a Ioná sempre esteve interessada em você, pelo menos foi isso aí que ela deu a entender. Seja lá como for, né, gente, é o que a gente está falando e é o que a gente está trazendo para vocês. A gente não tem elementos para dizer se a Ioná está interessada no Dudu como homem. Porque tudo que ela deu a entender agora é uma coisa de proteção, aquela coisa de mãe e tal, tudo bem. Eu até acho que seja isso mesmo. Agora, só a edição para mostrar isso pra gente, porque do que eu acompanhei eu realmente não vi. Como eu falei pra vocês, o Record Plus tá uma merda, então não dá pra gente ver todos esses detalhes. E como vocês já me falaram várias vezes nas lives aqui, tem gente que não consegue acessar o Record Plus usando o Wi-Fi, aí precisa ficar trocando pro 4, pro 5G, que não funciona no 4G, aí tem que botar 5G, e que aí não tá funcionando no Wi-Fi, tá bem ruinzinho, tá bem ruinzinho. Mas assim, eu acho que o grande momento da festa foi a Ioná conversando com o Will e depois com o Matheus. E aí a Ioná começou ali a falar com o Will, ela disse ali que caso a Michelle o indique direto para a roça, porque uma das coisas que o Dudu estava falando ali era justamente a possibilidade do Will ir direto para a roça, porque a Michelle colocou ele no lixo e quando ela colocou ele no lixo, ela colocou com um certo desdém. Então ele meio que captou essa mensagem. Ele meio que deixou isso aí.
a Michelle vai mandar o Will direto pra roça. E aí ela disse ali que o Will tem que expor a Michelle mesmo, que o Will precisa falar tudo que ele tá vendo da Michelle, que o Will precisa falar de tudo, que ele precisa explanar tudo mesmo da Michelle, que ele tem que falar que a Michelle disse que entrou casada e agora tá se envolvendo com o Shia e tal. E aí o Will disse ali, entendeu a estratégia, e aí ele até falou, se acharem que eu tô sendo maldoso, eu não tô sendo maldoso. Foda-se, eu vou explanar tudo. Foda-se o agressor e os caralhos dele, disse aí o Will. E aí a Ioná começando ali, falando que ela entregou mais umas munições ali pro Will. Ela disse ali que teve... Aqui se lembra daquele lá da fanfic, que a Rayane chorou, que a Michelle tirou a foto e disse não fale isso que eu sou casada. E aí mostra a foto pra todo mundo. Isso foi no primeiro dia, no primeiro segundo dia. A Ioná disse ali pro Will usar isso contra a Michelle. Pro Will dizer, olha, lembra daquele dia que você falou que não era pro Dudu falar isso de você e você mostra a foto do seu marido dizendo que você é casada. E aí ela disse ali que era pra ele usar isso aí também. E aí o Will falou, se ela me indicar eu vou escorraçar mesmo, eu vou falar a história toda. E aí depois a Ioná disse ali, chama ela de infiel. E aí ele falou, eu vou chamar ela de infiel e de um monte de coisa mesmo. E aí depois ele até se preocupou se isso não teria problema, porque afinal isso não é uma coisa de jogo. Só que a Ioná falou que não interessa mais o jogo no caso da Michelle, porque a Michelle ali tava querendo colocar a situação, querendo ali passar uma coisa que na verdade não era. Então ele joga mesmo. Ele joga e deixa passar mesmo. Ele vai falar isso e ela disse que isso não ia prejudicar não, porque o que a Michelle e o Shia estão fazendo lá dentro também tem a ver com o jogo. Nesse ponto, a Ioná tá certa, tá? Porque isso realmente tem a ver com o jogo. E aí ela falou pro Will, se tu botar isso aí, esse contraponto todo, tu não vai sair. Ela falou isso pro Will. E ele já ficou animado e tal. E aí o Will bateu o martelo, ele disse que ele ia explanar a Michelle, que ele ia derrubar o Shia, que a Michelle mostrou a foto dizendo que ela era casada. E aí depois ele citou até a Marília Mendonça. Traição não tem perdão. Gente, eu tô doido pra ver essa formação da Roça na terça-feira, juro pra vocês, tá? Tô doido pra ver. Aí o Matheus se aproximou, aí o Matheus começou ali a ouvir a conversa. O Will disse ali que o Nizam falou que tinha jogo limpo, só que o Brasil quer embate, o Brasil não quer que eles sejam amigos, que eles não foram lá pra fazer amizades e tal. Aí depois eles começaram a falar da Tamires, falar da Saori, a Ioná, o Will e o Matheus disseram que a Tamires não tem um jogo próprio, que a Tamires fica o tempo todo ali do lado do Dudu, que ela fica comprando o Dudu, que ela fica ali querendo tirar a inteligência do Dudu pra se fazer no jogo. Aí depois teve um momento ali que a Ioná defendeu o Wallace, e aí ela disse ali que a Saori forçou uma briga com o Wallace só pra ganhar destaque, porque ela tava na roça. E aí a Ioná fala assim, ela procurou e aumentou essa história, se referindo ali a coisa do beijo, do selinho, e do negócio lá da Saori ter dormido de conchinha com ele, que a Saori estava usando essa história aí para ganhar a atenção de toda a casa. E aí eles continuaram a falar ali. A Ioná disse ali que a Saori estava usando o Dudu, que a Saori ali só estava interessada mesmo em usar, e que a Saori não tá nem aí pro Dudu, que a Saori não quer o Dudu, que a Saori gosta de homem machão, de homem mais velho, que o Dudu não é o tipo de homem que ela gosta. Mas assim, a Saori que deu arma pra isso, né? Só que aí o Will disse assim,
Ela diz que gosta de homem mais velho, mas o meu direct tá cheio de mensagem dela. Foi o que o Will falou. Aí depois, o Will concordou com o que a Ioná estava dizendo e ainda falou assim: ela sabe que o Dudu está forte no jogo e tá usando ele. E aí depois, quando ela viu ali que quando a Carol começou a baixar, que quando a Carol começou a cair para esse lado errado no jogo, né? Aí ele fala assim, que quando a Saori percebeu que a Carol estava caindo, indo para um lado errado, ela decidiu ficar do lado do Dudu. E é verdade, tá? É verdade mesmo. E aí depois a Ioná começou a falar ali para eles tomarem cuidado com a Kat, porque a Kat é uma moita, que a Kat ali não faz nada e que ela pode chegar na final sem nunca ter passado por uma roça e que eles lá dentro não podiam permitir. E aí o Will disse assim sobre a Carol, que ele estava vendo ali, que a Carol começou um voo de pavão, que a Carol se apagou no jogo. E que hoje, se a Carol for pra roça contra a Ioná e a Rayane, a Carol sai. E o pior é que eu tenho que concordar mesmo, tá? Se essa roça acontecer, Carol versus Rayane versus Ioná, a Carol sai lindo, porque o público já pegou ranço dela. E no final das contas, não foi a Carol mesmo que disse que queria arregar? Então pronto, que arregue. A gente tá doido pra ver ela arregando. Aí depois eles começaram a analisar o Dudu. O Will disse que o Dudu é uma planta inteligente. Só que o problema do Dudu é que ele não peita ninguém. Que ele resolve ali aparecer pelos outros, que ele não tem coragem de peitar as pessoas diretamente. E que isso pode ser um problema para ele aqui fora. E aí depois eles começaram a falar da Tamires, que a Tamires, depois que tomou um banho lá, não sei se de água ou banho de alguma bebida, que ela estava toda molhada, ela saiu para deitar e aí a Ioná começou a criticar, dizendo que a Tamires sempre ficava dançando até o final e que a Tamires agora estava fazendo um discurso e uma cena combinada com as meninas lá e tal, e que a Tamires não era assim. Só posso dizer que a Ioná tá ressentida com o pessoal do grupinho ali, né? Eu acho que é isso que deu pra ver. Aí aconteceu o Mesquitinha e a Duda. Os dois ali saíram, foram pra casinha de árvore. E aí os dois realmente se beijaram ali e ficaram numa melação mesmo, tá? O Mesquitinha ali falou que sabe respeitar o jeito dela, sabe respeitar a hora dela e tal. Ele foi na maciota, conseguiu um beijo dela. E aí depois a gente viu ali a Michelle e o Shaya se beijando, tá? Não aguentaram até o dia 18 de dezembro. Porque afinal foi isso que eles disseram ontem à tarde. Que eles iam se aguentar até lá. Não deu, né? Não deu. Ainda mais com o Shaya dizendo que toda vez que ele abraça a Michelle, ele fica com a rola dura. Tanto que a Michelle até falou pra ele, né? Que tá faltando sutileza. Então, né? Não tem como segurar um beijo numa hora dessas. É impossível. E aí os dois ficaram ali. Depois os dois conversaram sobre isso. E aí o Shaya disse que ele gostava muito da Michelle. Que ele tava... Ele não falou a palavra apaixonado, mas ele deu a entender que estava realmente gostando muito dela. E aí ele disse que era gostoso ficar com ele, com ela. Aí a Michelle disse que pra ela era gostoso ficar com ele, que ela gostava das conversas dele, que ela adora as conversas dele, o jeito de pensar dele e o cheiro dele. Aí ele vira pra ela e fala assim: não, meu cheiro não, porque eu tô cheirando a tabaco e a cavalo. E aí ela fala que ela gosta assim mesmo. Pô, Michelle, tu gosta de homem rústico, né? Tu gosta desse machão mesmo, com pegada, desse machão aí rústico, né? Desse country, desse estilo country, né? Porque pelo menos, né, o Shaya tá sabendo incorporar este personagem muito bem. É, né? Ela deu a entender que ela gosta desse tipo.
Ela deu a entender isso. Eu ri dessa cena, tá? Eu ri dessa cena. E aí a Michelle disse ali que isso era uma maravilha, que os dois têm um ao outro para se fortificarem nesse jogo e tal. E aí os dois movimentaram ali o edredom. Aí o Dudu saiu para contar para todo mundo na casa que a Michelle e o Shaya estavam transando. Só que isso realmente não, assim, eles estavam, uma mão aqui, uma mão ali e tal, mas transar, eles não chegaram a transar. Então isso realmente não aconteceu. Só que o Dudu correu pra contar isso pra todo mundo. E aí ele começou a dizer: o Shaya tá transando com a Michelle. E aí ele falou assim: perdeu, tinha que ter visto, perdeu, tinha que ter visto e tal. O Dudu saiu explanando pra casa toda. Aí depois, de novo, lá foi o Matheus indo atrás da Maria. E aí eles começaram a elogiar a Ioná, porque o Matheus tinha conversado com ela antes. E aí o Matheus disse ali que a Ioná começou a observar as coisas de fora, que ela se afastou do grupinho, que a Ioná é uma jogadora. Aí a Maria disse ali que ela acha a Ioná muito boa jogadora, que a Ioná sabe o que ela estava fazendo. E aí o Matheus disse que pelo que ele está observando da dinâmica do jogo, é muito melhor não ter grupo, que ele pode se posicionar do jeito que ele quiser, inclusive ele pode ficar até no meio das situações e que a cada semana ele pode fazer uma aliança com um ou com outro lado para sobreviver nesse jogo. Bem-vindo ao reality show, Matheus, é assim que funciona, tá bom? Bem-vindo. Aí depois disso, o Matheus continuou falando com a Duda, que a Duda era a quinta série, porque a Duda tava lá com Mesquitinha, falando ali, na casinha da árvore e tal. E aí o Matheus criticou a melação da Duda com Mesquitinha, que os dois podiam se beijar na frente de todo mundo lá na festa, preferiram se beijar na casinha da árvore. Na mesma coisa que o próprio Matheus fez na semana passada, inclusive falou que estava enganando a Duda. Né? O Matheus não se enxerga com relação a isso. E aí o Wallace disse ali pro Matheus: Matheus, menos, já tá bom, já chega. Ele falou assim: esqueça a Duda, não comenta mais nada sobre a Duda, não comenta mais nada sobre ela com o Mesquita, tá feio já. Foi basicamente isso aí que o Wallace disse. Pela primeira vez vocês estão vendo o Wallace sem o gorro, sem o boné. E pela primeira vez eu vou ter que dar razão pra ele, né? Já tá chato o Matheus toda hora ficar falando do Mesquita com a Duda, da Duda com Mesquita, porque Duda isso, porque Duda aquilo. Não, já foi, já acabou, não quero mais saber disso. Mas enfim, né? Isso aí foi engraçado. E aí rolou uma punição. O que foi essa punição, tá? Foi o seguinte: a Saori viu o Shaya e a Michelle entrando juntos no reservado. E aí a produção deu um toque que não podia. E aí a Saori, então, junto com a Duda, planejaram entrarem juntas num dos banheiros do reservado. E aí, para causar um sinal de aviso na casa, para que eles procurassem saber quem tinha entrado junto lá no reservado. Só que dessa vez, tá, a produção não ajudou muito eles, né? Porque o que foi que aconteceu? Saori e Duda verbalizaram que elas iam entrar no banheiro juntas e acabaram entrando juntas mesmo. E aí elas quebraram essa regra de propósito e aí o negócio começou a pitar. Ui, 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 ui. Vocês já sabem. E aí, no meio disso, o Matheus começou a gritar lá na sala, começou a dizer: essa punição tem que ser individual porque foi premeditada. Aí a Martina lá dentro começou a também gritar, e junto com o Valério e com a Carol começaram a dizer ali que as duas verbalizaram que elas iam fazer a punição de propósito e que todo mundo sabia que elas estavam tramando alguma coisa, que eles pediam e exigiam uma punição individual para elas, que não era para a casa toda. E aí o Will disse ali que o povo lá fora fuma maconha.
Ele falou isso, tá? Ele falou com essa palavra. O povo ali fuma maconha, se referindo ao Shaya. O povo fuma maconha e você tá preocupada com isso? Disse ele pra Martina. E aí ele falou, aceita e vambora. Punição é o de menos. Querendo dizer, tem gente que faz coisa bem pior aqui dentro e você tá reclamando por uma coisa mínima. Eu vou ter que concordar com o Will, porque é isso mesmo, eu vou ter que concordar com ele. Tem gente que faz coisa muito pior ali e eles se preocupam com coisas mínimas. E aí o Dudu começou a dizer ali e tal, que as duas meninas tinham planejado isso, que as duas meninas tinham planejado fazer isso e tal. E aí o Wallace começou a zombar das meninas, disse ali que tinha que chamar a Saori e a Duda para uma ajudar a outra a lavar a calcinha. Elas precisam de ajuda mesmo, de 3 mãos para raspar aquela coisa daquela calcinha. Ele começou a falar isso ali e tal. Foi feio tal que o Wallace fez. Aí depois o Dudu foi lá conversar com a Saori. Eles foram lá pra dentro da despensa. Foram lá. E aí ele quis saber o que estava acontecendo, né? Por que tinha rolado essa punição. Enquanto isso, Matheus, Michele, Maria, Kate estavam reunidos ali. O Matheus continua insistindo que a punição foi planejada. E aí a Maria confirmou que as duas planejaram com a Ioná, só que a Ioná não tinha falado nada que ia fazer alguma punição, mas que tudo tinha sido planejado mesmo. E aí, lá na despensa, no momento que eles estavam aqui na mesa, desculpa, antes da dispensa, a Duda disse ali que ela estava sentindo que a punição ia atingir a festa, que elas não iriam para a próxima festa mais. E aí, lá na dispensa, tá? Eles começaram ali também falar. O Shaya e a Michele ficaram revoltados, dizendo ali, e tanto que ele até sugeriu uma punição para a produção, que deveria tocar o cuco na hora da vaca para todo mundo, que tinha que tocar ininterruptamente para eles ficarem acordados igual a um zumbi. Foi péssima, tá? A sugestão do Shaya, mas foi isso que ele fez. E aí o Dudu foi levar a Saori lá pra dentro sobre o que tinha acontecido mesmo naquele banheiro. O Dudu desconfiou que a Saori e a Duda foram se beijar no banheiro. E a Saori explicou pro Dudu e pra Tamires que não foi isso, tá? Que ela não foi se beijar com a Duda lá dentro e que elas apenas achavam que elas receberiam um aviso como Michele e Shaya receberam e não uma punição direta. Aí o Dudu continuou insistindo que a Saori e a Duda entraram no banheiro para se beijar, que ele não ficou convencido que as duas realmente só estavam querendo causar um aviso da produção. E aí ele fala pra Saori, ele vira e fala assim pra Saori, conta outra, Saori, isso é mentira, você tá mentindo. E aí depois a Saori e a Tamires começaram ali a analisar, aí elas começaram a dizer que o povo do sofá ali só quer um motivo para votar nelas, para apontarem elas, para jogarem tudo para cima delas e tal, para dizer que eles vivem nas punições. E aí foi o momento que a Saori começou a acusar a produção de parcialidade na aplicação das regras. Uma das coisas que ela falou ali é que ela se sentiu injustiçada com o que a produção fez. Já que era proibido, por que não deu a punição pro Shaya e pra Michele quando os dois entraram juntos? Aí eu vou ter que concordar com a Saori, porque a produção podia ter dado ali o aviso quando eles tiraram o microfone e estavam cochichando no ouvido. Não veio esse aviso. Podia ter dado o aviso quando o Shaya e a Michele entraram no reservado juntos. Não deram esse aviso. Então, assim, eles tinham que... Sim, eles tinham que ter punido ali. Então ali a Duda, ela falou ali que a Duda sussurra todo dia e que não veio a punição. E aí ela negou veementemente que tivesse beijado a Duda. Ela disse que isso não aconteceu e que dava pra ver se as duas tivessem beijado, porque o microfone ia acusar isso.
E aí a Martina continuava gritando lá com relação a isso, continuava dizendo ali que ela estava sem paciência, que as duas meninas tomaram essa punição, que a punição tinha que ser para elas e tal, não tinha que ser para a casa toda. Aí o Dudu e a Tamires começaram a conversar sozinhos de novo. O Dudu começou a criticar a Saori pra Tamires, disse ali que a Tamires era mal educada porque na hora que a Tamires estava reclamando da parcialidade da produção, ela deu o dedo do meio para as câmeras. E aí ele detonou a Duda, que a Duda não se define, que um dia a Duda tá dormindo com o Matheus, outro dia ela tá dormindo com o Mesquita, com a Saori e com o cantor, e que ele acha estranho esse comportamento da Duda. Aí, de novo, eles foram todos chamados à sala e aí veio a punição. Duda e Saori quebraram a regra propositalmente e elas verbalizaram isso, inclusive. E aí o texto disse que elas estão proibidas de utilizar o chuveiro da sede por 72 horas. Além disso, elas estão proibidas de esquentar a água nos fogões a lenha ou nos fogões da sede para tomarem banho. Ou seja, o Carelli deu a punição. Agora vocês vão tomar banho lá na baia com água gelada. Foda-se. Foi basicamente isso aí que o Carelli disse ali. Por 72 horas, ou seja, até segunda. Até segunda elas vão ter que ali tomar um banho frio. Tomar esse banho frio ali. E aí todo mundo lá dentro começou a zombar da punição das duas. E aí começaram a falar ali, especialmente a Rayane e o Alas, ficaram fazendo piadas ali. Aí a Rayane começou a dizer assim, ela não lava nem as calcinhas delas estão podres. E aí o Alas disse ali que mandou que a menina, que a Saori, que tá com corrimento, segundo o que ele falou, que ela tomasse fluconazol para passar ali o corrimento dela. Enfim, ele começou a debochar da situação. E aí a Saori foi se deitar com a Duda e o Dudu na cama. E aí ela disse ali que o Matheus não faz nada no programa, que o Matheus é uma planta. E ela começou a falar isso depois. E aí ela também falou ali que ela estava irritada com o que todo mundo tinha acabado de falar dela. E aí ela disse assim, esse povo ali fica sussurrando e não toma punição. Eu vou virar uma planta, disse a Saori. Aí todo mundo foi dormir, mas deu pra ver, né, que ela e o Dudu ficaram fazendo uma outra coisinha ali. Deu pra ver isso, tá? Deu pra ver que alguma coisa entre eles aconteceu. Aí hoje de manhã a gente teve ali o Fabiano e o Valério conversando ali. O Fabiano começou a puxar saco da produção, dizendo que ali dentro tem fartura de comida, que é um pecado que as pessoas dizem que estejam passando fome lá dentro e que as pessoas não veem a realidade que eles têm dentro da fazenda, que eles têm muitos alimentos e fartura de alimentos. E aí ele começou a dizer ali que um reality show é como uma novela, que tem o mocinho, que tem a mocinha, que tem o vilão, que tem a vilã, que tem a planta, e que tem uma pá de plantas lá dentro, e que tem o protagonista, tem o fofoqueiro, tem o leve trás. Quer dizer, fofoqueiro e leve trás é a mesma coisa, né? Fofoqueiro e leve trás é a mesma coisa. Bom, enfim, ele também tá certo. Reality show é sobre isso. Reality show é uma narrativa que vai sendo contada e moldada de acordo com a vontade do público, os recados que o público dá. Então as histórias que a gente conta para vocês, elas são moldadas todos os dias. Todo momento a gente vê isso acontecendo. E aí depois o Fabiano disse ali que tem 20 pessoas que querem votar no Fabiano, ele pode ir 10 vezes para a roça, mas se o público tá gostando dele, se o público ali decidir que ele está sendo injustiçado, então ele volta, e que é o público que está assistindo e é o público que vê a verdade lá dentro. Pronto. Pelo menos dê um destaque aí pro Fabiano, né, que mal aparece.
Aí o Mesquita e a Ioná foram fazer fofoca sobre o que tinha acontecido ali. Aí o Mesquita atualizou a Ioná sobre o que tinha acontecido na madrugada. Inclusive ele confirmou pra Ioná que ele tinha se beijado com a Duda na casinha da árvore. E aí a Ioná riu da situação, disse ali que foi por isso que o Mesquita tinha voltado com a florzinha na mão pra ela, que o rala e rola tinha rolado na casinha da árvore. E aí o Mesquita começou a rir da situação e tal, tava se divertindo. Depois aí eles começaram a falar do Matheus. O Mesquita disse ali que o Matheus é muito infantil, que tem muita gente na casa que parece bobo, que nunca viu duas pessoas se beijando, e que aí ele dá um selinho na Duda, aí o Matheus fica ali chateado com isso, e aí ele falou assim, vai se fuder, Matheus, vai se fuder aí pra você também, basicamente isso. Aí no meio disso, o Mesquita mudou o alvo pra Maria. A Ioná começou então a falar ali que ela viu a Maria e o Dudu já, a Maria e o Matheus juntos. E aí o Mesquita contou, tá? Que o Matheus e a Maria estavam juntos e perguntou pra Ioná se ela tinha visto isso. E aí ela falou, eu vi, eles são os novos, o novo casal da casa. E aí o Mesquita fez ali uma insinuação sobre a Maria, que a Maria disse ali dentro, que não era ela que disse que tinha deixado um cara esperando ela aqui fora, e que ele acha que agora ela não tem mais ninguém esperando por ela aqui não. Aí a Ioná começou a rir da situação, e aí depois eles começaram a dizer, isso aqui virou um reality de casais, Fazenda com o Ex 2.0. Aí eles se divertiram com essa cena toda, enfim. E aí o Chaya chamou o Creu, chamou o Toninho, e aí eles foram conversar. O Chaya estava visivelmente irritado porque o Chaya tinha ordenado que o Mesquita não ficasse com a Duda, que o Mesquita não ficasse perto demais da Duda. Ele acusou o Mesquita de não seguir as combinações do grupo. E aí ele fala assim, o Chaya, você vai lá, fala, pede pro cara, pede pra ele não fazer essas coisas, e o cara vai lá e faz completo oposto do que você pediu. E aí ele fala, a gente conversa com eles e tal, só que eles fazem exatamente o que você disse que não era pra fazer. E ele disse ali que o Mesquita tava fazendo isso de propósito, só pra provocar ele. Sério, as relações dessa fazenda são muito, mas muito tênues, né? E aí o Chaya começou a reclamar ali da falta de proatividade dos colegas na cozinha. Aí ele disse que ele não ia mais cuidar de marmanjo, que ele não ia fazer comida pra ninguém lá dentro e que ele só ia cozinhar pra ele e pra Michele, que ele não tava mais nem aí se os outros iam morrer de fome, se esse bando de marmanjo ia morrer de fome, porque ele não ia fazer comida pra ninguém. E que cada um fizesse a sua comida. É isso que a gente espera, viu, Chaya? É isso que a gente espera, porque no BBB é assim que funciona. Na maior parte dos realities é assim que funciona, cada um cuida do seu. São vocês aí que tomam a tarefa de fazer comida para todo mundo sem necessidade. São vocês mesmos que se colocam nessa posição. E aí ele começou lá a falar ali que tem um monte de gente ali que não faz as coisas, que querem ficar o dia todo na piscina, e que todo mundo ali dentro já é adulto, que todo mundo sabe fazer alguma coisa na cozinha, que todo mundo sabe cozinhar. Enfim, o Chaya estava revoltado aí. Aí a Duda começou a reclamar sobre a punição que ela levou de 72 horas. E aí ela disse ali que pelas próximas 72 horas elas decidiram que vão virar planta e que elas não vão entregar nenhum conteúdo até que a punição do banho gelado acabe. Inclusive, a Duda disse, eu odeio tomar banho gelado e é a coisa que eu mais odeio. E aí ela disse ali que tudo bem, que ela errou, mas que ela odiava o banho gelado. E aí a Duda disse que ela tinha um plano secreto, e ela cochichou isso pro Dudu. Só que aí o protesto dela, basicamente, não deu pra gente entender.
Mas uma das coisas ali é que ela disse que ela tinha planejado uma ação para movimentar o jogo e que essa ação seria feita ainda hoje. E aí a Duda faz o mistério e disse ali que ela estava pensando em fazer alguma coisa, só que ela ia cair na mão com alguém. Então ela estava mais controlada com relação a isso. E aí a Duda o Dudu perguntou assim pra ela, mas você vai cair em cima de alguém e tal? Você tá com medo da expulsão? Ela disse, não, vou fazer com Mesquita. E aí depois o Dudu fala pra ela, cuidado, porque você pode ser expulsa. Aí ela começou a rir e disse que ela não ia fazer nada que cause punição, nada que quebre as regras. Que o que ela ia fazer ia ser algo escondido. Tá bom, né? Tô esperando por isso. Até agora não rolou, mas ela disse que ia fazer algo escondido. Aí depois o Dudu e a Ioná foram conversar, ficaram horas conversando. A Ioná desabafou ali sobre a reação da Saori e da Duda com a punição, que ela não gostou dessas atitudes. E aí o Dudu disse que as meninas tinham ficado bravas com ele, que o que elas fizeram era desrespeito com o público, que o público quer ver o que estava acontecendo e que elas se beijaram porque que elas estavam com vergonha de mostrar isso pro público. E aí depois ele falou que a Duda tava puta com ele, que a Duda não queria falar mais com ele. E aí depois a própria Duda apareceu ali e questionou o que estavam falando dela. E aí depois o Dudu respondeu diretamente pra Duda, dizendo ali, eu falei que vocês são quinta série, porque vocês têm que se beijar, têm que fazer alguma coisa, vocês têm que fazer alguma coisa na frente das câmeras. Se você tem que fazer alguma coisa, faça na festa, na frente de todo mundo. Não vai lá pro meio da moita fazer. Sério, ele tava meio chateado ali. E aí a Duda, uma das coisas que a Ioná perguntou pra Duda é se o Mesquita tinha tratado ela bem pela manhã. E aí ela disse que sim, e aí basicamente deu a entender que ela e o Mesquitinha vão deixar as coisas rolar. E aí ela disse que o Mesquita tinha preparado o café da manhã pra ela, que o Mesquita tinha trocado a faixa do pé dela e tal. E aí a Ioná disse sim pra ela, é assim que a gente tem que ser tratada por um homem. Aí depois a Duda se afastou e aí a conversa do Dudu foi justamente ali sobre o que tinha acontecido na festa. A Ioná disse que estava indignada com a Carol que meteu a mão no cu da Kati e pediu pro Dudu cheirar. Isso realmente aconteceu, tá? Só que eu não tenho a cena disso, por isso que eu mal falei. Mas ela disse ali que aquilo foi algo feio de se ver, que ela colocou a mão na bunda e mandou o Dudu cheirar. E que a Carol chegou e botou o dedo na cara dele, que ele não teve como escapar da cena. Aí a Ioná disse que estava indignadíssima com isso, que ela enfiou, que a Carol tinha enfiado o fiofó no dedo, no cu dela, que ela tinha enfiado o dedo no cu. Olha a confusão que eu fiz aqui, tá? É porque o texto tá meio confuso. E aí ela disse assim, olha o que a Carol fez, ela enfiou o dedo no fiofó e botou pra você cheirar e você nem sabia. Que baixaria essa menina tem. Se fosse lá fora vendo isso com meu marido, eu tinha pegado essa menina e dado um sarrafo nela. E aí depois ela começou a falar pro Dudu que eles precisam tomar cuidado com o Fabiano. Que o Fabiano não é uma pessoa confiável, que não dá pra confiar no Fabiano, que o Fabiano já deu várias provas de falsidade e que ela não joga com ele. E aí o próprio Dudu disse que ele também não confia no Fabiano, que ele foi o primeiro a entender quem era o Fabiano na primeira roça que o Fabiano tinha ido, que o Fabiano tinha puxado ele da baia. E aí a Ioná começou a falar da Tamires, disse ali que o Dudu tomasse cuidado com a Tamires, disse ali que o Dudu não fosse assim pra cima da Tamires, não falasse com a Tamires, porque ali
ela falou assim pro Dudu: ah, se tu quer ficar perto da Tamires, vai lá e fica, porque eu não quero ficar perto da Tamires, porque a Tamires é uma trapaceira. Aí o Dudu tentou defender a Tamires de todas as formas, dizendo que a Tamires não reagiu mal ao Resta 1, só que a Ioná tava explodindo sem propósito e tal. E aí tudo que a Tamires tinha falado ali era só esclarecendo alguma coisa. E aí a Ioná fala assim, clareando uma merda, que ela não tava esclarecendo nada. Ela jogar pro público que eu sou uma traíra. Aí ela vira e fala assim pro Dudu: eu não sou criança não. Eu não gosto da forma que ela fez isso comigo. E aí depois ele começou lá a mudar um pouquinho a conversa e tal. E aí ele disse ali que na próxima roça ele queria votar contra o Chaya. E que ele tinha um motivo pessoal para votar no Chaya. Inclusive ele disse ali que o Nizam tinha contado para ele no ao vivo que o Chaya queria amassar e esmagar a cabeça dele. Que o Chaya tinha dito que ele era uma ameba, que o Chaya tinha humilhado ele. Então, já que o Chaya tinha humilhado ele, ele queria votar no Chaya. Aí a Ioná ouviu e aí ela começou a traçar uma estratégia de votos com ele. Aí ela sugeriu que o grupo deveria então votar no Chaya e na Kati, que, segundo ela, é uma moita no jogo. E aí o Dudu disse ali que ele queria uma roça perfeita, que tivesse Chaya, Carol e Kati juntas. Aí a Ioná disse ali, isso é o sonho, seria perfeito se isso acontecesse. Aí depois, conversa vai, conversa vem, a Ioná voltou a criticar a Saori e a Duda pela punição. Ela disse ali que as duas fazem as coisas erradas e querem ter razão, que quando ela fez a punição não foi meio mundo pra cima delas, e que ela fez o quê? Que ela ficou de boa porque ela sabia que ela tinha errado, que ela não ia ficar discutindo com ninguém. E aí, depois, a Ioná ali deu um ultimato pro Dudu, que o Dudu tomasse cuidado com as meninas. Inclusive, ela falou, eu ouvi uma conversa que se você continuar dessa forma, protegendo, ensinando e protagonizando essas meninas, você vai se ferrar aqui dentro, disse a Ioná. Obviamente, foi ela própria quem falou isso, né? Inclusive, ela falou isso pro próprio Dudu. E aí o Dudu tenta justificar, tenta dizer ali que ele não tá fazendo isso, só que a Ioná não gostou. A Ioná começou a dizer ali que a Saori estava se fazendo de vítima, porque a Saori estava com medo dessa história da calcinha voltar, e que isso seja usado contra ela. E aí, tanto que ela vira e fala pra ele assim, disse assim, enquanto você estiver com elas, você está correndo um risco danado. Sai dessas, porque eu já saí dessa. A Ioná já deixou claro ali que ela não gosta mesmo das meninas. E aí depois eles começaram a falar sobre a Michelle e o Chaya. E aí a Ioná fala que a Michelle entrou no edredom dele e que se eles ali não derem um basta nisso, daqui a pouco os dois vão ficar pegando nas partes íntimas um do outro. Já se pegaram, tá, Ioná? Já se pegaram, tá? Você que não viu, mas já se pegaram, tá bom? Já se pegaram, inclusive a Michelle já tá cansada, nós também, né, porque afinal de contas o Chaya verbaliza isso, nós já estamos cansados de ouvir o Chaya falar da rola dele. Então a gente já sabe, os dois já se pegaram nisso. Aí depois ela voltou a criticar de novo a Tamires e a Saori. Começou a detonar que a Saori estava querendo se fazer de vítima, que a Tamires estava querendo se fazer de vítima, que a Saori não é a confiável, que a Saori não quer nada com o Dudu, que a Saori só tá usando o Dudu, que a Saori não tem credibilidade nenhuma com eles. E por isso que ela tinha dito para ele se sair dessa infantilidade. Aí ela revelou que ela tem mágoa contra a Tamires. Ela disse ali que a Tamires não segura os BOs dela, que a Tamires não segura os argumentos dela e que agora ela ia ser fogo e bomba pra cima da Tamires. Aí depois a Ioná continuou falando, a conversa foi longa, tá? Foi bem longa essa conversa.
E aí ela começou a dizer ali que a Saori, falando sobre a Saori, que o jogo da Sassá não é certo, que a Saori se deitou com o cara, que ela prometeu pro Matheus, que ela se meteu no beijo da Duda, que ela tinha traído no Resta 1, que a Saori tava com raiva do Dudu, porque o Dudu se meteu na punição dela e tal. E aí a Ioná lascou de falar mal deles ali. Enquanto isso, o Dudu ouviu tudo, tentou rebater e tal. Enquanto isso, lá na academia, Tamires, Saori e Duda estavam conversando. A Tamires assumiu ali, né, esse tom de conselheira, que ela estava aconselhando a Saori sobre como a Saori deveria se posicionar com relação à polêmica da calcinha, e que aí ela tinha que expor quem estava fazendo piada com ela por causa disso. Tanto que a Tamires fala assim: você tem que se posicionar e dizer que isso é algo muito sério, que é muito sério e pesado zoar as mulheres por uma coisa super normal. E aí eles começaram a falar dessa situação. A Duda disse ali que a Saori precisava deixar claro que não é legal as mulheres fazerem isso com outras mulheres, que isso pega muito mal aqui no público e tal. E aí a Saori começou a dizer ali que os piores dessa história toda foram Rayane, Matheus e o Wallace, que a Rayane é baixa, que dá pra esperar qualquer coisa dela. Agora ela disse ali que nesse momento ela quer mostrar que ela não está se importando com isso, que ela vai deixar este assunto para outro momento mais específico. E aí elas começaram a falar sobre o Matheus, aí a Duda ali foi questionada sobre isso, e aí ela disse ali que ela não se rebaixa pro Matheus, que ela não ia se rebaixar pro Matheus, e que ela foi sincera com ele sobre não querer nenhum tipo de relacionamento com ele, que ela tinha falado isso e tinha deixado claro pra ele. E aí a Duda começou a dizer ali que o Matheus teve um ultimato da parte dela, que se o Matheus realmente quisesse a amizade dela ou quisesse alguma coisa que fosse com ela, o Matheus teria se afastado do Wallace, que o Matheus não fez isso e que ela não ia se rebaixar ali. E que quando ela tomou a punição, ela tomou mesmo a punição, ela riu da cara dele, e que o Wallace agora, que o Matheus está tentando fazer ciúme para ela, ficando com a Maria. Aí a Duda se defende ali e disse que ela não se tornou a pior pessoa do mundo, não. Que o Matheus é que acha que ela se tornou a pior pessoa do mundo. E que se o Matheus quer o melhor dos dois mundos, que ele queria ficar com ela e com o Wallace, isso aí era problema dele. Mas que ela tinha dito que não queria, que se ele fosse ficar com ela, que ela não queria que ele se aproximasse do Wallace de novo. Aí depois eles começaram ali a fazer análise ali, que às vezes a Duda leva tudo na brincadeira e que isso pode prejudicar o jogo dela, que a Duda nunca esclareceu a história do selinho com o Wallace, como foi que isso aconteceu e que por isso as pessoas estavam falando dela todo esse momento e tal. E aí o Dudu começou também a falar sobre a relação dos dois. Ele começou a dizer ali que o Matheus que a Duda tava fazendo o Matheus de gato e sapato, como ela tá fazendo com Mesquita, que ela pegou a luva com esterco, jogou no cara, depois voltou a dormir com o cara, e aí depois deu um fora nele. Dudu ali, às vezes, eu acho ele chato no meio disso. Aí depois o Dudu falou aí, do dia pra noite ela virou a chave, ela já estava nos braços do Mesquita com esse envolvimento com ele, e que isso na cabeça do Matheus é pior do que uma traição. Aí a Tamires começou a concordar com o Dudu, começou a dizer ali que ela não achava certo o que a Duda tinha feito, porque a Duda não teve nenhuma responsabilidade afetiva com o Matheus, que faltou isso por parte da Duda. E que ela só conseguia ver isso desde o começo nas ações da Duda. Aí eles começaram a perguntar ali qual eram as motivações da Duda. Aí o Dudu levantou a teoria de que a Duda estava usando Mesquita para provocar o Matheus, basicamente do mesmo jeito que o Mesquita disse que o Matheus estava usando a Maria para provocar a Duda.
Aí a Tamires disse que ela não gostava dessas atitudes. Aí depois eles começaram a relembrar que a Duda se aproximou do Matheus por causa do chapéu, porque ele era fazendeiro e tal. E no final das contas, eles estavam falando ali, misturaram os assuntos e começaram a prever o que ia acontecer na roça. A Tamires ali levou em dúvida quem seria a indicação da Michelle. Aí o próprio Dudu falou assim, vai ser o Will. Você acha que ela colocou ele no lixo porque você não viu o desconforto dela com ele no lixo? E aí, no final das contas, a conversa deles terminou. Aí depois o Dudu foi lá com a Saori, começaram a conversar sobre a roça. O Dudu questionou a Saori sobre uma roça hipotética entre o Will, o Matheus e a Martina. E aí a Saori respondeu ali que a Martina não voltaria nessa roça. E de fato, entre os três aí, o Will, Matheus e Martina, a Martina não voltaria. A Martina sairia. E aí, o Dudu discordava, dizendo que na visão dela, a Martina voltaria porque ela tem embates e os outros lá no meio dessa roça são plantas. E aí, o Dudu revelou o alvo do outro grupo e a Saori disse ali para ele tomar cuidado, que ele não podia confiar no Shaya. E aí, a Saori disse ali que ela não ia votar junto com o Shaya dessa vez, que ela não concordava. E que ela não tem nada o que conversar com o Shaya, que ela não tem nenhuma aproximação com ele e tal. E aí o Dudu disse ali, eu tenho argumentos contra o Shaya. Então eu vou votar nele, disse o Dudu. Só que teve outro momento ali, tá? Que o Shaya e o Matheus estavam conversando, articulando para a próxima segunda. E aí o Shaya contou para o Matheus que descobriu que ele é o alvo do Dudu. E aí o Shaya explicou o plano dele. Que aí ele disse assim, alguém de lá me falou que vão votar em mim. Só que eles não usam a cabeça. Aí o Matheus, ele propôs para o Matheus uma jogada considerada ousada. Que o Matheus plantasse a ideia de que o Will fosse fazer uma aliança temporária com eles, visando mandar 2 pessoas do grupinho direto para a roça. Ou seja, o Dudu, a Saori, Dudu, o Duda, 2 pessoas de lá diretamente. E aí eles começaram a falar sobre isso e tal. Só que eu acho que não vai dar muito certo, porque isso vai ficar muito claro e muito evidente. Aí depois eles começaram a falar ali sobre a Duda e o Mesquita. Aí o Matheus disse ali que tinha que alertar o Shaya por causa da influência da Duda no Mesquita, que o Mesquita ia ficar pior, porque a Duda tentou fazer com ele a mesma coisa e ele não quis e tal. E aí o Shaya disse que o Mesquita era o que estava caindo nas histórias da Duda e que a Duda ia botar o Mesquita na mão, que a Duda não ia deixar a coisa rolar. Aí depois, lá na casinha da árvore, teve um momento ali que a Ioná começou a discutir, porque ela queria gravar alguma coisa lá, porque eles tinham que gravar conteúdo para as redes sociais e tal. E aí ela queria gravar na casinha da árvore, mas tinha gente lá na casinha. E aí ela disse ali que eles não estavam deixando ela gravar, e que era para todo mundo tomar no cu e tal. Ela estava bastante chateada. Aí o Mesquita ironizou essa história toda, falou ali que ela estava mal-humorada. E aí o Dudu disse que a Ioná era uma criança. Aí depois a Tamires ali, conversando junto com a Saori, começou a dizer ali o surto da Ioná, que o público já deve estar farto de ver a Ioná fazendo isso. Que a Ioná é uma mulher sem coerência, sem verdade e sem empatia. Aí teve um momento ali que a Carol e o Will começaram a discutir. A Carol começou a dizer pro Will que pra ter embate com ela, precisa ter culhão pra isso. Querendo dizer que ele não tem culhão pra ter embate com ela. E aí a Carol avisou que o Will era uma opção de voto dela. E o próprio Will debochou da Carol. Ele debochou e falou assim, então vota, Carol, quer votar em mim? Vota, não tem problema nenhum. Vai lá e faz, não passa vontade não, quer fazer, faz. E aí ela disse ali, na falta de quem votar, eu vou votar em você, tá tudo bem.
E aí o Will dizendo ali que quem começou a briga foi a própria Carol. Só que a Carol tentou inverter a história, dizendo que quem começou a briga entre os dois foi ele. E aí o Will disse que a Carol tá perdida no jogo. E aí a Carol disse ali que ninguém mandou chamar ela de VTZera. Que quem começou isso chamando ela de VTZera foi ele. Então que ele tinha que se lembrar disso, que pode passar um ano que ela não ia esquecer desse momento. Aí depois, lá foi o Dudu e o Shaya começar uma articulação. Aqui que eu acho que é uma certa dúvida com relação ao que o Dudu tá fazendo. Porque afinal de contas, o Dudu tá chateado, não tá chateado com o Shaya? Então eu acho meio estranha essa articulação que ele tá fazendo. E aí eles fizeram uma estratégia das bolinhas da prova de fogo. O Dudu disse que era bom dar as bolinhas para os peões mais fracos, como a Kati, com a Carol, que não são bons de prova, porque aí elas caem na baia e podem ser puxadas para a roça. Ele detalhou essa estratégia ali, e ele disse que tinha que colocar mesmo gente ruim para pegar as bolinhas, para que elas caíssem na baia, porque aí fica mais fácil puxar as duas da baia, uma pela puxada e outra pelo resta um. E aí o Shaya gostou da estratégia, disse que era uma estratégia interessante, que ele estava montando uma roça com o Will, a Kati e alguém do lado de lá do grupinho, que aí alguém lá do outro lado sai. Aí depois o Dudu foi lá para a casinha da árvore e foi explicar o tal do plano para Ioná, que não gostou. Inclusive, ele falou isso para Saori também. A Ioná disse que não era legal porque isso era dar um benefício para o grupo rival. Aí os dois começaram a bater boca, o Dudu ficou irritado, porque a Ioná disse assim pra ele: a pessoa tá botando outra teoria na tua cabeça, se referindo aí ao Shaya, que o Shaya tava querendo. Aí o Dudu vira pra ela e fala assim: você não tá raciocinando direito, você bloqueou a sua mente. Aí o Dudu saiu e abandonou a conversa. Aí depois a Saori disse ali que ele precisava tomar cuidado com o Shaya, que ele precisava tomar cuidado com o Matheus, porque o Shaya e o Matheus não são confiáveis, que não dá para confiar neles. Aí a Saori ali falou sobre o que tinha acontecido com o Fernando, que o Fernando prometeu que ia proteger, que o Shaya prometeu que tinha enrolei aqui. Que o Shaya tinha prometido que ia proteger o Fernando, mas na primeira oportunidade deu uma facada nas costas dele. Aí depois teve uma cena que o Dudu foi lá com o Toninho, que ele foi lá com o Creu, e aí o Toninho reforçou o alerta para tomar cuidado com o Matheus, para tomar cuidado com o Shaya também. E aí ele fala assim, ó, olha o que o Shaya fez, olha o que o Matheus fez. Quando o Dudu foi eliminado, o Matheus estava chorando. Você vai confiar no Matheus? Cuidado, o Matheus ali não é confiável. E que o Matheus assumiu o armário do Nizam. E aí o Dudu disse ali que o problema ali de passar a bolinha pro Matheus é que o Matheus tinha combinado que ia fazer uma coisa, ele não fez outra, que o Matheus deu uma facada nas costas, e que se o Shaya tá caindo nesse papo do Matheus, o Shaya também deixa de ser confiável para eles. Aí nesse momento, o Dudu ali temeu um golpe, que caso o Matheus pegue o Lampião com esse papo, o Matheus vai basicamente querer dar uma de jogador esperto e que vai partir para cima deles. Basicamente é isso mesmo, tá? Basicamente é isso mesmo. E aí os dois ali fizeram uma estratégia. E eles concluíram que o Shaya não deveria passar uma bolinha para o Matheus, que o Matheus não deveria pegar nenhuma das bolinhas. E aí o Dudu disse ali que eles precisavam ter cuidado com a política de boa vizinhança. E que o Matheus tá vindo com essa conversa, se pegar a bolinha passa pra mim, porque aí eu vou te proteger e tal, e que o Matheus está blefando com essa fala. E aí o Dudu até falou que o Matheus está com uma certa urgência nisso, porque o Matheus está com medo de cair na roça e tal, seja lá como for. O Dudu chegou ali que o Matheus está desesperado. Que o Matheus era capaz de jogar
o Lampião contra o Shaya e o grupão todo ia gostar disso. Mas ali é preciso avisar o Shaya antes que seja tarde demais. Basicamente disse, cuidado ali que ele vai trair vocês. Aí depois, só pra gente terminar, teve lá o Will conversando com a Rayane, com a Martina, e aí ele começou a falar tudo o que a Ioná tinha falado pra ele fazer, pra ele explanar a relação dos dois, pra ele falar o que precisasse falar. E aí depois a Martina disse ali que ela ficou surpresa com a Ioná, que a Ioná que a Ioná ali tá dando várias ideias. E aí o Will confirmou que ele vai fazer isso se a Michelle indicá-lo pra roça. Que ele vai mesmo pra roça, mas vai jogar na cara dela o que é preciso jogar. E ainda mais, ele falou assim, a Ioná falou que acha que a Michelle vai vir em cima dele e que ele já sabia que isso ia acontecer. Aí depois eles começaram a falar do Creu, Rayane disse que estava decepcionada com ele, que o Creu estava tentando desestabilizar todo mundo, que o Creu estava fazendo a política da boa vizinhança, e aí o Will começou a falar mal do Shaya, dizendo que o Shaya vive fazendo bajulação pra cima dos outros pra querer se dar bem, o que é verdade, tá? É isso mesmo e tal. E ali ele disse ali que todo mundo fica babando o Shaya só porque o Shaya faz essa política da boa vizinhança. Aí depois eles começaram a debochar do Mesquita, porque o Mesquita ali tá saindo com a Duda, ficando com a Duda e tal. Que o Mesquita ali não faz nada dentro da casa, que só sabe fazer limonada e gelo, só sabe ficar atrás da Duda, mas ele não tem um jogo importante. Aí depois teve um momento ali que ele também criticou a Carol, dizendo aí que a Carol podia votar nele, que ele não tava nem aí, que ele já tava era de saco cheio de tudo o que a Carol tava falando dele. Enfim, a conversa foi um monte de coisas ali. Enquanto isso, lá na piscina, o Matheus e a Maria ficaram abraçados por um tempo, até que veio o beijo. Finalmente veio o beijo deles, né? Finalmente. Então vamos mostrar para vocês aqui esse momento do beijo. Vamos mostrar aqui para vocês rapidinho. Deixa eu só pegar aqui o momento desse. Isso foi feito em vídeo, tá? Olha este beijão que os dois deram ali, né? Só pra gente não dizer que o Matheus, ele tá basicamente... Deixa eu só soltar aqui. O Matheus, ele tá muito mesmo afim de passar uma outra imagem, né? Olha aí, o Matheus e a Maria se beijando. Foi um beijão que deu, tá? Até o ex da Maria respondeu isso. Disse ali o ex da Maria que Deus mostra. Vamos ver de novo? Olha aí o beijão dos dois. O ex dela falou, Deus mostra. E no final das contas, todo mundo que estava sentado ali perto da piscina disse que foi um beijão, que os dois combinavam, que estavam felizes de ver isso acontecer e tal, enfim. Foi isso aí, o resumo, ainda consegui te fazer um resumo em 76 minutos. E olha que não tinha tanto conteúdo assim, né? Isso porque eu ainda tive que cortar muita coisa. Eu tô aqui fazendo o resumo para vocês. Daqui a pouco, depois do programa, a gente volta para comentar aí quais foram os destaques e algumas coisas que ficaram em aberto nesse vídeo, tá bom? Beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.